Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estava hoje em casa, orando, preparando a mensagem de hoje, e eu estava agradecendo a Deus. Eu estava agradecendo ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque como é bom nós seguirmos a direção do Espírito Santo. E como é bom nós percebermos quando o Espírito Santo está claramente, evidentemente, nos direcionando para algo muito específico. E esse mês tem acontecido isso. Desde o primeiro culto, o Espírito Santo está... Eu achei que ia ser um momento só, um culto só, mas o Espírito Santo está a cada quarta-feira, a cada domingo, ele está estimulando a nossa fé. Amém, irmãos? Ele está nos mostrando o que é a verdadeira fé, o que é a fé que funciona, a fé eficaz, a fé que avança. E nós temos aprendido, irmãos, e eu sei que nós temos aprendido, sabe por quê? Porque enquanto eu converso com vocês, na conversa, no WhatsApp, no GC, está todo mundo falando a mesma língua. Está todo mundo falando a mesma coisa. Está todo mundo falando, olha, eu não vou viver por vista, eu vou viver por visão. Eu estou confessando a palavra, eu estou com fé, eu vou avançar, eu não vou desanimar, eu estou na palavra, eu já estou vendo, eu já estou vivendo naquele lugar. Então assim, irmãos, está a igreja inteira nesse ambiente de fé, e eu tenho certeza que nós vamos avançar rapidamente por causa dessa fé que o Espírito Santo está despertando em nós. Amém, irmão? Fala com esse irmão que está do seu lado, você está cheio de fé, irmão. Fala com ele, é por isso que você vai avançar, hein? Amém, irmão? Quem vai avançar esse ano aí? Aleluia, a gente está na fé, irmão, nós estamos na fé, nós vamos avançar, porque o Senhor é por nós. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, porque nos últimos cultos, nem foi intencional da nossa parte, a gente não se reuniu para planejar isso, mas o Espírito Santo veio direcionando a gente a falar por Caleb, falar de Caleb, né? Caleb tem sido uma referência para a gente, e hoje a gente vai falar sobre o amigo do Caleb, que é o companheiro de fé, aquele que por 40 anos, Paulo, alimentou a visão do outro. Ontem nós ouvimos isso no GC, né? Quem aqui tem um Caleb, um Josué na sua vida aí? Aquele que alimenta a visão da fé em você. E nós falamos sobre Caleb. E hoje eu quero compartilhar uma história com você sobre o amigo, o Josué. E olha, irmãos, esses dois são inspiração para mim. Josué e Caleb, dois homens de fé, que avançaram pelas promessas de Deus e conquistaram aquilo que Deus tinha para eles. E hoje eu quero ler com você Josué capítulo 1, verso 2. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no livro de Josué capítulo 1. Porque o tema do nosso estudo de hoje, da nossa escola de discípulos hoje, é força e coragem para avançar. Você pode repetir comigo? Força e coragem para avançar. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso 2 diz assim. E sucedeu... Mas gente, cadê o pessoal da mídia aqui para botar o texto aqui? Transladaram alguém da mídia que estava ali, gente. Não arrebataram porque eu estou aqui ainda, né? Só se transladaram, né? É Josué 1, 2. Eu estava aqui agora, olhei para trás, não estava mais, velho. Para quem não tem a Bíblia, poder ler com a gente. Isso, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, o meu servo, está morto. Agora, pois, você, a minha tradução diz assim, levanta-te. Essa tradução NVI diz assim, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se. Levante-se, preparem-se para atravessar
este lugar que eu dou aos filhos de Israel. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. E diz assim o verso 3, vamos ler até o final. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a você, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vossa herança. Verso 5, presta atenção no verso 5. O Senhor disse, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, diz o Senhor, assim eu estarei com você, nunca te deixarei e nunca te desampararei. E o verso 6 diz, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que eu jurei aos teus antepassados. Todos dizem glória a Deus. Então, irmão, Josué foi aquele servo de Moisés que viveu por anos, vamos usar essa expressão, à sombra de Moisés. Ele estava ali servindo, aprendendo, ouvindo, todo o tempo perto de Moisés. Moisés era um líder estratégico, um líder poderoso, um líder forte, um grande homem de Deus, que por 40 anos direcionou o povo de Israel de uma forma incrível. Até hoje, para os judeus, ele foi o maior líder, o maior profeta de todos os tempos. Tão grande que quando ele morreu, o próprio Satanás teve que guerrear com o arcanjo Miguel pelo corpo dele, que Satanás queria o corpo de Moisés. E eu vou te falar, se ele tivesse conseguido pegar o corpo de Moisés, eu te garanto que Moisés estaria por aí, não vivo, mas o corpo dele estaria até hoje aí. As pessoas estariam adorando ele até hoje, né? E aí Deus não permitiu, de tão grande que Moisés era. E aí agora esse grande líder morre. E Josué agora tem um novo desafio pela frente. Um jovem, agora tendo que liderar mais de 3 milhões de pessoas, um grande desafio. E aí a Bíblia diz que quando Moisés morre, o povo fica 40 dias de luto, chorando, 40 dias. E aí agora Deus chama Josué e fala para Josué assim, olha só Josué, é o seguinte, o que eu tenho para vocês não é ficar parado aqui num lugar de tristeza e de derrota, olhando para o passado. O que eu tenho para vocês é que vocês vão avançar. Vocês precisam avançar para as minhas promessas. Mas a primeira palavra que Deus fala com Josué, sabe o que é? Levanta-se. Josué, se levanta. Fica pronto. Fica preparado. O que aconteceu, aconteceu. O meu servo Moisés já morreu. Agora agora é contigo. Agora se levanta, põe de pé, para de chorar e fica preparado para avançar. Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa noite sobre fé para avançar, é que, irmãos, nós temos que estar dispostos a nos levantarmos das situações que tentam nos prender e nos paralisar em um lugar de derrota, em um lugar de tristeza, em um lugar de incredulidade, sim ou não? Em um lugar de autocomiseração, em um lugar de autodepreciação, em um lugar onde nós olhamos para a nossa capacidade e ficamos paralisados pensando, eu não vou conseguir. O milagre é grande demais, o desafio é grande demais, eu sou pequeno, eu não me sinto capaz. Mas é porque fulano, é porque fizeram isso comigo, mas porque não deu certo, mas porque morreu alguém que eu amava. E aí, desde aquele dia, eu não consigo avançar, eu não consigo romper. E aí Deus chama Josué e fala, Josué, eu sei que você não se sente capaz, eu sei que você é um jovem, eu sei que você está cheio de crise na tua cabeça, mas é o seguinte, filho, levanta, fica pronto para avançar, porque você tem que estar pronto. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, irmão, se levanta. Se levantar do quê, pastor? Se levantar da crise, irmão. Se levantar das noias. Conhece a noia? Né? Conhece as crises de identidade que a gente às vezes entra? O buraco.
Levanta do buraco, irmão. Às vezes você está olhando para o espelho, está olhando para o passado, está olhando para o presente, e Deus está dizendo o seguinte: você tem que ter visão de futuro, olha para frente. Para de olhar para dentro de você, para de olhar para o passado, para de olhar para o que aconteceu. Você está chorando, amém, é bom chorar, mas já chega de chorar, amém? Já chega de chorar pelo leite derramado, agora é levantar e limpar o leite e bora para frente. Esquenta outro leite. O leite que entornou já era, irmão. Levanta. Porque tem gente, irmão, que às vezes fica vivendo naquela crise e não sai daquela velha história. Está sempre repetindo a mesma história. O ano, entra ano, sai ano. E está sempre sentado, parado, desanimado, orando. Quando Deus quiser. E Deus falou para Josué: olha, já chorou 40 dias, já chega, agora se levanta. Fala com esse irmão que está do seu lado: olha, tem coisa que não tem mais jeito, agora tem que levantar e se preparar. Você está pronto para avançar? Não, irmão, você está pronto para avançar? Porque aqui, ó, eu sentei do lado de uma irmã esses dias, presta atenção. Deus falou o seguinte, ó, fica pronto. Você sabia que tem gente que quer avançar, mas não está pronto? Tem gente que quer avançar e não está pronto para avançar. Como é que eu sei disso? Eu sentei do lado de uma irmã esses dias, ela falou assim para mim: pastor, eu tenho o sonho de ir para as nações, de pregar as nações, de pregar o evangelho em outras nações. Falei: glória a Deus, me mostra o teu passaporte. Você não está pronto para avançar. Deus falou o seguinte: fica pronto. Você quer ir para as nações, aí amanhã se levanta alguém, uma oportunidade de você pregar em Portugal. Aproveitando aqui, né? Levantou a oportunidade de você ir morar em Portugal, fazer faculdade em Portugal e já iniciar o seu ministério missionário lá. Ah, eu não tenho passaporte, então chega, é para outro, não é para você. Porque se você não está pronto para avançar, você não avança, irmão. Por isso a Bíblia diz: fica pronto. Eu falei esses dias aqui do Douglas, falei ontem no GC. Você está pronto para avançar? Você tem que avançar, dar passos. Sim ou não? Ah, pastor, eu quero que a minha vida financeira... Irmão, sinceramente, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi recentemente, e é verdade. Às vezes a gente acha que a gente ganha R$2.000 e a solução dos nossos problemas seria ganhar 5.000. Mas deixa eu te falar, você está cheio de dívida com R$2.000, você ganha 5.000, você vai se endividar com R$5.000. E se Deus te der R$500.000, Ele te mata de tanta dívida que você vai fazer. Porque o problema é que com R$2.000 você tem uma dívida de 3.000. Se Deus te der 500.000, você vai ter uma dívida de 1 milhão. Aí você vai ser preso. Então é melhor continuar ganhando R$2.000 e tendo uma dívida só de 3.000, porque ainda dá para negociar. Agora, se você ganha R$500.000 de hoje para amanhã, você não está pronto para avançar para 500.000, enquanto você não souber administrar 2.000. Por isso Deus disse para Josué: fica pronto. Então, irmãos, eu te pergunto, né, nessa hora, você está olhando para o futuro, mas você está pronto para avançar amanhã? Tem gente que se o milagre acontecer amanhã, nem vai acreditar. Você está pronto, irmão? Amém ou não amém? Então, se você não está pronto, fica pronto. Porque a Bíblia diz: fica pronto para avançar. Porque se você estiver pronto, você vai avançar. Fala com alguém: se você estiver pronto, você vai avançar. Então, irmãos, ó, larga a crise, larga o passado, larga esses problemas e começa a se preparar para o momento em que Deus te levar para a terra prometida. Amém? E aí, olha o que diz no verso, Josué capítulo 1, verso 5. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. A gente está falando de fé. A gente está ensinando sobre fé. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que acontece com 90% dos crentes. Pô, exagerei demais, né, gente? 90% é muita gente, eu nem conheço 90% dos crentes. Vou te falar que acontece com 90% dos crentes de Madame Machado. Aí, tá bom. Né? Josué 1,5 diz assim: olha essa palavra de Deus, irmão. Ninguém conseguirá te resistir. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quantos dias da vida dele? Todos os dias. Até ele morrer,
Deus garantiu, ninguém vai te resistir. E ele disse assim, como eu estive com você, como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Preste atenção, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Foi assim que Deus disse, não foi? Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 28, Jesus usou a mesma expressão para mim e para você. Ele disse o seguinte, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus também disse sobre o Espírito Santo assim, olha, o mundo não o conhece nem o vê, mas vocês o conhecem, porque ele está em você e ele estará com você para quanto? Sempre. Aí, irmãos, eu quero te ensinar uma coisa aqui. Vou fazer um parênteses aqui. A Bíblia diz o seguinte, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus disse, estarei com você todos os dias da sua vida, e o Espírito Santo vai morar em você para sempre. Aí tem música que a gente canta assim, ó. Não vou falar de nenhuma música aqui não, gente. Mas você sabia que tem gente que termina a oração assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, e eu te peço, Senhor, que o Senhor não me abandone. Em nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu essa oração? Ó, teve gente que balançou a cabeça aí, ó. Eu já vi culto terminando assim. Senhor, nós oramos e te pedimos, nós iremos deixar esse lugar, mas te pedimos que não nos deixe, Senhor. Parece espiritual, não parece? Uma oração dessa, né? Senhor, eu te peço. Não, e tem música assim, ó. Espírito Santo, vem morar em mim, vem fazer tua morada. Tem música assim, ó. Espírito Santo, não me deixe, eu te peço. Ih, o J Neto entrou aí no meio aí, ó. Eu te imploro, não me abandone. Aí tem gente que chora cantando, oh, não me abandona, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, qual parte que você não entendeu? Oh, Jesus, eu te peço que o Senhor não me deixes. Aí ele fala, eu já não disse que eu não te deixaria? Qual parte que você não entendeu? Então, irmãos, às vezes a gente está fazendo oração que é contrária à Bíblia. A gente está cantando coisa que é contrária à Bíblia. A gente deveria cantar, Espírito Santo, te agradeço porque nunca me deixarás, porque eu nunca estou sozinho. Esse é o tipo de oração e música e canção bíblica. Agora, a oração, não me deixe, não me abandone, não me deixe sozinho, isso não é bíblico, não é fé. Fé é dizer, eu nunca, jamais estarei sozinho, porque Ele prometeu que não me deixaria. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Então Deus disse o seguinte, Josué, escuta, eu nunca vou te abandonar. E outra, ninguém, Josué, absolutamente ninguém, até o final da tua vida, ninguém vai te resistir. Só que Josué, ele vacilou um pouquinho. Olha o que diz no livro de Josué, no capítulo 7. Josué capítulo 7, abre lá comigo. Josué capítulo 6, verso 27, sabe o que diz? Não precisa abrir não, abre só no 7. Josué 6, 27, diz que Josué acabou de destruir Jericó, uma cidade inteira. Aí a fama de Josué correu por todos os lugares, todo mundo falando, uau, esse povo é demais. Aí Josué capítulo 7, eles vão avançar para o próximo desafio, uma cidade chamada Ai. Olha que engraçado o nome da cidade, Ai. Né? Aí eles se reúnem e falam assim, Josué, vamos lá? Vamos avançar mais um passo? Aí Josué, bora? Aí o pessoal fala, é o seguinte, Josué, essa cidade é pequenininha, nem vou mandar todo mundo não, pega aí 3.000 homens só, e manda só 3.000 que a gente vai quebrar tudo, tranquilo. Aí Josué manda 3.000 homens, chega lá, a cidade pequenininha de Ai, coloca os 3.000 para correr, e mata 33 homens, eles voltam, os 3.000 voltam alvoroçados. Aí a Bíblia diz que o coração do povo derreteu. O povo falou, a gente acabou de vencer Jericó, agora a gente vai batalhar contra Ai, uma cidade pequenininha, a gente perde a batalha? Aí fica todo mundo chateado, chorando. E aí em Josué capítulo 7, verso 7, Josué 7,
Vê se isso não acontece com a gente também. E disse Josué, verso 6. Josué 7:6. Então Josué rasgou os seus vestidos, prostrou-se com o rosto em terra, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel começaram a jogar terra sobre a cabeça. Imagina a cena, irmão. E orar no verso 7, dizendo: Senhor Jeová, por que? Deixa eu ler com vocês aqui nessa tradução. Por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir, ó Deus. Antes nós tivéssemos nos contentado, nos contentado em continuar do outro lado do Jordão, Deus. Chorando, jogando terra para cima. No verso próximo, verso 8. O que poderei dizer, Senhor, agora? Israel fugiu dos seus inimigos? Verso 9. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que fará então o Senhor ao teu grande nome? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina? Deus disse assim: Josué, escuta o que eu vou te dizer. Ninguém vai estar diante de você. Ninguém. Não tem observação aqui. Ninguém vai parar em pé diante de você. Eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, eu não te abandonarei. Aí, beleza. Presta atenção, você vai entender. Aonde eu quero chegar, você vai se identificar com isso. A primeira vitória, Josué. Deus está com a gente. Deus está com a gente. A primeira derrota. Deus nos abandonou. Por quê? Por quê? Esqueceu do que Deus tinha dito. Quantos de nós somos assim, irmão? A gente acredita em Deus até o momento em que a gente está vendo a vitória. A gente está vendo fluir. A gente está vendo avançar. Aí, de repente, o primeiro obstáculo, nem um grande, não. Porque de 3.000 homens, só 33 morreram. Não foi nem 10%, foi 1%. 1% de derrota já fez Josué desistir, esquecer de tudo que Deus tinha dito. E aí ele fez uma oração que parecia muito espiritual, como muitos da gente. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes a gente está na fé, aí a gente está vendo a coisa avançar, aí a gente está na fé, é milagre, é conquista, é milagre, aleluia, Deus está comigo, eu creio na promessa. Aí de repente, irmão, uma coisinha assim, desse tamaninho dá errado. Aí a gente que vem para o culto jogar terra na cabeça. Oh Deus, por quê? Eu vou largar tudo, eu vou abandonar a igreja. Toma aqui meu ministério, não quero mais saber de Deus. O que aconteceu, irmão? Não, isso aqui deu errado, pastor. Aí a gente chora, chora, chora. Aí a gente acha que esse tipo de oração, claro, Deus se agrada disso. Deus se agrada dessa oração lamuriosa. Sabe o que aconteceu no verso 10, Josué 7:10? Ele passou a tarde inteira, Anderson, a tarde inteira prostrado diante da arca do Senhor, jogando terra na cabeça e chorando. Verso 7, capítulo 7, verso 10. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus deixou ele chorar uma tarde inteira, jogar terra na cabeça até... Aí depois, no final da noite, Deus falou com ele assim: levanta. Por que você está aí prostrado? Deus para ele. Deus deixou ele chorar, jogar terra na cabeça, rasgar a camisa. Aí Deus não apareceu para ele e falou: filho, eu te entendo, filho, eu entendo a tua dor. Deus falou: levanta, rapaz. Por que você está aí chorando? Olha no verso 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe dei ordem, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. O que tinha acontecido? Um homem chamado Acã, Deus falou assim: entra em Jericó e não leva nada, nada que tiver lá vocês levam, queima tudo. Aí Acã viu uma capa,
viu um potinho de ouro, um negocinho assim, ele, opa, essa capa aqui bonitinha, ninguém vai saber. Guardou. Aí Josué achou que era Deus. Oh, Deus, por quê? Aí depois de um dia inteiro de choro, Deus falou assim, filho, eu já não falei que eu estaria contigo todos os dias da tua vida? Eu já não falei que eu nunca te abandonaria? Por que você está aí chorando, me questionando, como se a culpa de você não estar avançando fosse minha? Eu não falei que você ia avançar? Tenha fé, rapaz. Para de chorar. Para de reclamar. Levanta e faça uma oração decente. Aí Josué fez. Aí Josué levantou, sacudiu a terra da roupa. Quer dizer, botou outra roupa que ele tinha rasgado, né? Tirou a terra do cabelo. Falou, que vergonha. O dia inteiro aqui jogando terra na cabeça, achando que era culpa de Deus. Me perdoa, Senhor, eu esqueci. Senhor, me revela aqui, por favor, aonde que está o problema no nosso meio. Deus falou, o problema está em Acã. Ah, então tá bom. Resolve o problema com Acã. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que a gente tem que saber o tipo de oração que a gente faz. Esse tipo de oração lamuriosa, reclamona, jogando a culpa em Deus. Deus, por que eu não estou... Para com isso, irmão. Se ajoelha para orar e pede solução a Deus. Se ajoelha para orar e pede revelação. Ajoelha para orar com fé, com autoridade. Não, Deus nunca me abandonaria. O diabo não vai me vencer. O diabo não tem autoridade sobre a minha vida, nem sobre as minhas finanças, porque eu não estou em desobediência. Porque também não adianta você estar em desobediência e estar reclamando com Deus. Deus, por que minha vida financeira não avança? Deus fala, o pecado está em você, filho. Vai devolver teu dízimo, não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar chorando meses e meses, por que nada avança na minha vida, só na vida do irmão. Vai ver a vida financeira do irmão, vai ver o que ele faz. Então, irmão, tem coisa que a gente fica reclamando com Deus, e Deus está falando, ei, levanta. Levanta e procura o problema, porque o problema não está em mim, não. Fala com esse irmão que está ao seu lado, levanta. Irmão. Fala para o outro para não ficar muito assim, né? Não dá muito na cara, né? Levanta. Fala com ele assim, ó, o problema nunca está em Deus. Eita, nós, hein? Falando de dinheiro, irmão, tem crente que é tão sem vergonha, que teve uma vez que eu encontrei com um amigo meu assim, né? Aí ele estava chateado. Não, nela não vou bater, não. Você pode. Aí ele estava chateado. Rapaz, tô chateado, cara. O que foi? Rapaz, tu acredita que eu estava no ônibus, o diabo meteu a mão na minha carteira, rapaz, perdi R$100. Eu falei para ele, tu é muito sem vergonha, cara, tu é um crente muito sem vergonha, cara. Rapaz, o diabo tá metendo a mão no teu dinheiro assim, cara. Não, cara, pelo amor de Deus. Rapaz, se eu perder R$100, eu vou falar assim, glória a Deus, que Deus viu em mim, né? Deus viu em mim essa disponibilidade, e Deus nem me pediu, Deus chegou, pegou R$100 e deu para alguém que estava precisando. Glória a Deus, alguém que estava precisando encontrou esse dinheiro. Obrigado, Deus. Ah, irmão, o diabo vai meter a mão no meu dinheiro, irmão? Pelo amor de Deus. Vai se converter, irmão. Tá igual Josué orando, chorando. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus falou, eu? Eu te falei, rapaz, que você vai avançar. Se tem algum problema é em você, na tua fé. Procura onde está o problema e você vai continuar avançando. Aí Josué resolveu o problema. Sabe o que ele fez? Encarou, ai, meu irmão, acabou. Ai, o pessoal foi, ai, acabou, irmão. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus que teus problemas vai ser vai resolver rápido, irmão. Mas você tem que fazer oração de fé. Ah, tá tudo dando errado. Vai orar, chorar com Deus não, irmão. Vai procurar o problema. Vai falar, Deus, eu sei que o problema não está no Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu sei que o Senhor quer que eu avance. Eu sei que essa é a tua palavra para mim. Então, Senhor, me mostra onde que está o problema. Me mostra, Senhor, revelação. Eu quero revelação. Se o problema está em mim, eu quero saber. Ontem à noite eu orei assim, irmão. Uma questão aí, eu orei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre onde está o problema. Se o problema está em mim, aí eu lembrei de duas coisas assim, eu falei, Senhor, se é isso, o Senhor me mostra, porque eu vou resolver. Mas eu sei que o problema não está no Senhor, nunca está em Deus. Então, irmãos, às vezes o problema da nossa família sou eu mesmo. Quando eu converso com os maridos, eles não gostam.
Mas a maior parte dos problemas familiares está no marido. Ó, teve marido que fez assim, teve marido que fez. Teve marido que fez. É claro que tá. Se Ai perdeu, foi por causa de Acã. E ó, eis que te digo, Acã pecou e desobedeceu a Deus. A família e os filhos morreram por causa do pecado de Acã. Mas por que a esposa e os filhos morreram? Porque ele era o sacerdote da casa. E quando o sacerdote da casa está em desobediência, toda a família peca, toda a família erra. Toda a família é destruída por causa do pecado e da desobediência de um homem, que é o líder e a autoridade sobre a casa. E aí, quando Acã foi destruído e Josué resolveu o problema, todo o povo foi abençoado. Então, o problema do casamento começa sempre do marido e do pai. E aí, se resolver o marido, resolve a esposa, resolve os filhos, resolve tudo. Amém ou não amém? Desde o início, né? A confusão começou com os homens aí. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmã? Não belisca teu marido não, irmã. Aleluia. Mas, irmãs, olha, não duvide da palavra. Fala com esse irmão que está do seu lado, não duvide da palavra. Escuta, irmãos, às vezes, pequenas derrotas, pequenas, Léo, levam a gente a duvidar da palavra de Deus. Uma pequena derrotinha fez Josué duvidar. Mas Deus deu logo uma corda nele e ele voltou a crer na palavra. Deixa eu te mostrar. Josué capítulo 10, verso 15. Que tipo de oração você tem feito, irmão? Hein? Oração de fé? Oração corajosa? Oração ousada? Ou você tem feito oração lamuriosa, chorosa, reclamona? Deus está querendo oração ousada. Oração de fé. Deixa eu te provar isso. Josué 10, 25. Josué 10, 12. Josué 10, 12. Quem está aí diz amém. Josué 10, 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão. E você, lua, sobre o vale de... Esse nome aí. Verso 13. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Isso está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Verso 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu o pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Lembra do Josué lá atrás? Capítulo 7. Deus, por quê? Aí Deus falou, levanta. Levanta, filho, eu já falei que nada ia te parar. Eu já falei que nada ia te parar. Aí ele, agora eu aprendi. Chegou agora no verso 12, ele batalhando contra o inimigo, batalhando, de repente o sol ia se pôr, ia ficar de noite, ele falou, vai atrapalhar, vai impedir a gente de avançar. Irmão, a Bíblia diz que ele levantou assim, sol, para! Lua, para! Caramba! Aí Deus do céu, é isso. Pode parar, para tudo. Que isso, hein? Gostei, hein? Pode parar, para mesmo. Para que o homem mandou lá embaixo. E Deus, é isso, garoto. Eu não te falei que nada ia te parar? Se nada ia te parar, meu amigo, dá ordem àquilo que está te atrapalhando de avançar. Deus aprovou, irmãos, a ousadia daquele cara. E Deus desaprovou aquela oração lamuniosa. Não estou falando que você tem que mandar o sol parar aí, né? Mas sabe, olha, eu fui pesquisar. Se você pesquisar na internet, você vai ver que os astrônomos da NASA, eles descobriram exatamente o ano em que houve uma alteração na constelação. Está lá, a NASA, os astrônomos da NASA, da universidade de não sei aonde, eles descobriram que no dia tal, no ano 1200 e não sei quanto anos de Cristo, houve uma parada no universo. Eles não sabem o que aconteceu, mas eu sei. Josué mandou parar, irmão, e parou mesmo.
Então, irmãos, é isso que eu quero te dizer. Para de orar e começa a usar a autoridade que Ele já te deu. É isso que Deus está esperando de você, irmão. Parar de reclamar, parar de ficar sentado, deitado, desanimado, reclamando, murmurando, e Deus está esperando você se levantar e usar a tua autoridade. E nada vai te parar, nada vai impedir, você vai avançar. Essa é a vontade de Deus. Fala com esse irmão que está assim, Deus está esperando a tua oração ousada. Tem alguém ousado aqui, irmão? Hein? Tem mesmo? Tem certeza? Tem ou não tem? Aleluia. Então vamos terminar com Josué capítulo 1, verso 6. Depois disso aqui, irmão, Josué aprendeu a lição. Você nunca mais vê Josué chorando, nunca mais vê Josué parado, desanimado. Ele foi, avançando, um por um. Final de Josué diz assim, os 50 e tantos reis que Josué conquistou e matou. E ele terminou a vida dizendo o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque agora eu já estou velho, mas eu estou, desde que eu descobri que nada ia me parar, irmão, acabou. Desde aquele dia lá o Senhor me ensinou que eu tenho autoridade. Josué capítulo 1, verso 6. Eu vim aqui hoje para sacudir você, amém? Despertar a tua autoridade, tua ousadia. Josué 1,6 diz assim, seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que jurei aos seus antepassados. A minha tradução diz o seguinte, seja forte e tenha bom ânimo. Seja corajoso e tenha bom ânimo. Então, irmãos, olha só, escuta o que eu vou te falar, presta atenção aqui em mim. Deus disse para Josué, tenha bom ânimo. Jesus disse para a sua igreja em João capítulo 16, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, olha só o que eu vou te falar nessa noite, presta atenção nisso aqui. Se Deus disse para Josué, tenha bom ânimo, se Jesus disse para a igreja, tenha bom ânimo, o que você acha que o diabo vai tentar fazer com você? Vocês pegaram. Se Deus disse para Josué, tenha bom ânimo, se Jesus disse para a igreja, tenha bom ânimo, é porque o diabo vai tentar fazer o quê? Então o desânimo é do cão. A matemática é simples, irmão. A força e a coragem são requisitos para aqueles que avançam. O desânimo não é de Deus. Olha, vou te falar uma coisa, sem medo de errar. É possível viver uma vida constantemente animado. É possível. Porque se Deus disse tenha bom ânimo, é porque é possível viver com bom ânimo e não andar desanimado. Não quero ser duro aqui, mas já sendo. Você tem que lutar contra o desânimo. Porque o desânimo não vem de Deus. Porque Deus disse, tenha bom ânimo. E Jesus disse, ei, tenha bom ânimo. Portanto, tudo aquilo que não é bom ânimo, o desânimo, pode ter certeza que é o diabo trabalhando para que você se desanime e não avance. Porque Deus disse, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque você vai avançar. Agora, se você for medroso e desanimado, você não vai avançar. Portanto, irmão, toda vez que o desânimo vier, é igual a tristeza. Pode vir uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. O desânimo pode vir uma noite, mas o ânimo tem que vir pela manhã. O desânimo pode passar por você, irmão, mas não aceita o desânimo. Não se permita ficar desanimado. Toda vez que você sentir o desânimo, você levanta e diz, eu recebo bom ânimo, porque Jesus disse, tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo, eu também vou vencer, e eu recebo agora o ânimo para a minha vida espiritual, o diabo não vai me parar, eu vou avançar com força, com coragem, com ânimo. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter força, coragem e bom ânimo. Amém, irmãos? Seja forte. Seja corajoso. O contrário de coragem e esforço é preguiça, negligência, descanso, sossego. Irmão, preguiça,
descanso, sossego. Isso daí não vai avançar para lugar nenhum. Você tem que ser forte e corajoso, larga o desânimo, assume a autoridade que Deus te deu e vai para cima, avança em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias que a vista te mostre, viva por visão, avance sem duvidar, firmado na palavra e na visão que Deus te deu.